A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 4, que o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Enquanto as pessoas não entenderem que a Bíblia é um livro espiritual e que, embora descreva coisas terrenas, o seu conteúdo é espiritual e se aplica à nossa vida espiritual, enquanto a pessoa não entender isso, ela vai ler, vai se esforçar para entender e não vai conseguir extrair dali nenhuma bênção. Jesus explicou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ninguém descobre jazidas de diamante na superfície da terra. Dizem os entendidos que estas minas chegam a estar até 200 quilômetros abaixo da superfície. Quer dizer, não é fácil pôr a mão num tesouro desses. Do mesmo modo, para se alcançar o reino de Deus, onde nós teremos acesso a todas as bênçãos que nos foram prometidas, temos que nos esforçar para entender as Sagradas Escrituras, que, embora estão aí para quem quiser ler, estão ocultas aos olhos daquele que se julga sábio, mas não tem o coração reto diante de Deus. Uma certa vez, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Mestre, por que o Senhor fala tudo por parábolas? Isso quer dizer, por comparação, em sentido figurado. Então Jesus lhes respondeu o seguinte: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Tem muita gente querendo encontrar Jesus, mas o estão procurando no lugar errado. Alguns estão indo nas igrejas para ver se encontram paz, prosperidade, cura, mas não encontram, porque não estão procurando Jesus, estão procurando a bênção. Não estão dispostos a entregar a vida nas mãos daquele que o abençoa. Jesus disse aos fariseus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles ficaram pensativos: para onde esse cara vai? Será que ele está querendo se suicidar? Para onde Jesus foi? Onde é que ele está agora? Como é que nós podemos ir até ele? Me dá um minutinho que eu volto para falar sobre isso. Pois bem, Jesus havia dito aos fariseus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E os fariseus ficaram então pensativos sobre o que Jesus queria dizer com aquilo. Mais tarde, Jesus disse aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está na palavra. Ele é a palavra de Deus revelada, não a letra, mas o Espírito. Isso é o entendimento, o que ela diz no nosso coração. Se eu leio a Bíblia e não entendo, então ela não fala nada no meu coração. E isso significa que eu não tive um encontro com Jesus. Mas quando eu leio e busco de Deus o entendimento para aquilo que está escrito, quando Deus me abre o entendimento para compreender o que diz a Escritura, então sim, naquele momento eu encontrei aquele que abençoa, Jesus. E basta pedir de acordo com a fé que Ele colocou no meu coração, isto é, de acordo com aquela palavra que Ele me fez entender, e aí a bênção acontece. Provérbios 13, versículo 14 diz: o preguiçoso deseja e nenhuma coisa alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. O que está dizendo aqui? Quem é o preguiçoso? Para quem que a Bíblia está falando? O preguiçoso é aquele que não tem tempo para ler a Bíblia.
ou para ouvir a pregação. Pode ser também aquele que não trabalha no mundo físico. Se você fizer uma comparação física, no mundo físico, no nosso mundo terreno, aquele que não trabalha não consegue nada. Mas aquele que trabalha com inteligência, esse prospera. Mas aqui a Bíblia está falando disso também. Mas a Bíblia é um livro espiritual, conforme eu já expliquei. Então aqui ela está falando para a sua vida espiritual. O preguiçoso espiritual é aquele que não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ouvir a pregação. O preguiçoso, ele quer ser abençoado. Mas ele não gosta de ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Ele acha que ele já sabe tudo, já entendeu tudo. Agora só falta ele fazer uma oração e ser abençoado. Mas a Bíblia diz que essa pessoa não alcançará coisa alguma. O desejo do diligente será satisfeito. O diligente é aquela pessoa que lê a Bíblia, não vou dizer todo dia, não, mas eu vou dizer várias vezes por dia. É aquela pessoa que está sempre em espírito, está sempre buscando a direção de Deus. A todo momento da vida dela, ela está comparando as coisas com aquilo que a Bíblia diz. Ela se esforça para entender as Escrituras, medita naquilo, se empenha em buscar de Deus tudo aquilo que Ele prometeu para ela. Essa pessoa vai ter o seu desejo satisfeito. Você quer ser uma pessoa abençoada? Anote aí então o que é que você tem que fazer. Primeiro, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, você tem que crer que Deus sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Terceiro, se você ainda não é, procure se tornar filho de Deus, porque somente os filhos têm parte na herança. Leia a Bíblia com frequência. Se esforce para entender não o que está escrito, mas o que Deus está dizendo através daquelas letras. Porque a pessoa que tem um estudo, ela lê, ela entende o que as letras dizem, mas ela não entende o que Deus está dizendo. Então você tem que procurar entender a mensagem de Deus naquela palavra, não o que a palavra significa propriamente dito. Como nós estamos lendo aqui, o preguiçoso não alcança nada. No nosso mundo terreno é uma coisa, mas espiritualmente falando é outra. Toma conhecimento do que te pertence. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar aquilo que Ele não prometeu. Mas também Ele jamais poderá deixar de cumprir o que prometeu. Então você precisa ler a Bíblia para saber aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele tem preparado para você. E sobre aquilo você deve orar, porque Ele não pode deixar de cumprir. Para de correr atrás da bênção e começa a correr atrás de quem abençoa. Está escrito que quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E se alguém não tem vida, vai querer bênção para quê? Vai fazer o que com a bênção? Porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Vamos orar? Feche os seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo entendimento das Escrituras. Senhor, eu te peço que assim como o Senhor tem me dado o dom da interpretação, que o Senhor também abra o entendimento dessa pessoa que está me assistindo, me ouvindo em qualquer parte, e coloque nela o desejo sincero de aprender de Ti. Que essa pessoa tenha a partir de agora o desejo de Te encontrar e de Te seguir. Pai, à medida que essa pessoa for se dedicando em aprender e obedecer a Tua palavra, ela vai entender que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E ela vai descobrir que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Obrigado, Senhor. E em nome dessa justiça, em nome de Jesus, eu amarro o espírito da preguiça que está na vida dessa pessoa e que tem impedido ela de buscar o entendimento da Tua palavra.
eu o expulso da vida dela e que a bênção do Senhor esteja sobre essa pessoa. Amém. Graças a Deus.